Ontem à noite eu fui dormir, tive um sono gostoso. Hoje eu levantei, tomei um banho delicioso, depois de ter dormido, né, de ter levantado da cama e ter tomado este banho. Eu comecei a meditar a respeito de algumas coisas que eu ouço, vejo, acompanho na internet, acompanho em livros, em documentários. E eu fiquei pensando, nós estamos aqui, eu sou evolucionista, reencarnacionista e acredito também em ressurreição. Acredito em ressurreição, reencarnação e evolução. Eu sou um cara especial dentro do pensamento religioso filosófico ocidental. Eu estava pensando, eu ouvi alguém dizer aí que os atletas de ponta vivem muito pouco e muitos atletas de ponta nunca chegaram aos 90, 100 anos. E aquelas pessoas com ociosidade, né, que são ociosas, quase não trabalham, quer dizer, não trabalham fisicamente, mas intelectualmente estão lá pensando, meditando, respeitando as pessoas. Essas pessoas chegam a viver 100, 105, 110 e até mais, sem serem atletas, às vezes consumindo não muita bebida, mas um pouco, uma taça de vinho por dia. E nos meus estudos eu não vou citar fontes porque eu não me lembro das fontes. Então eu ouvi que nós, quando viemos para este planeta, reencarnamos, pedimos para reencarnar aqui, nós recebemos uma quantidade X de batidas de coração. Ó, você, fulano de tal, vai ficar X batidas de coração na cidade X, no estado X, do país X, do continente X, tudo X, né? Tem X demais, né? Eu acho que tem que ter X, Y, Z. Então, você vai morar em tal país, em tal cidade, em tal continente, vai viver e aprender tal religião, sua família de batismo vai ser de tal religião. E eu acredito nisso, que você tem quantidade X de batida de coração. Não sei se é em centenas de milhares, em milhões, em bilhões, mas cada um tem uma quantidade X de batidas. E daí você ultrapassa aquilo e morre. Acabou. E por que que o atleta vive menos? Porque o atleta, ele pratica muito esporte, o coração dele vive acelerado. É muito comum ouvir que domingueiros, aqueles atletas de fim de semana, morrem com mais facilidade. Por quê? O atleta de ponta, ele demora mais, ele morre mais cedo, mas ele demora mais para morrer. Por quê? Ele já está preparado, ele come uma alimentação balanceada e tem aquela quantidade X de batida. Porém, como ele é atleta,
e ele não se afoba ao praticar o esporte, quando é medido as batidas do coração de um atleta, você comparando com uma pessoa que não é atleta e faz atividade física, você vê que é exagerado a diferença, porque o atleta em atividade, ele tem uma baixa quantidade de batimentos cardíacos. Já o domingueiro, ele vai só de domingo jogar a bola, ele não está acostumado com o exercício, então o coração dele bate durante a semana, com o estresse da semana, e o corpo dele acelera o coração quando ele vai fazer exercício, porque o corpo entende que aquilo não é uma atividade de costume. Como não é uma atividade de costume, porque ele não pratica todo dia, o que acontece? O coração acelera mais do que o normal, porque o cérebro ele entende que não é o corpo não está vivendo uma atividade normal. Então, o instinto de fuga e de sobrevivência do ser humano acelera o coração a níveis exagerados, como se quisesse fugir de algum perigo. Se todo fim de semana o sujeito fica fugindo de perigo 3 horas por dia, por exemplo, lá jogando a bolinha dele, o coração dele vai estar muito acelerado. E no final de poucos domingos aí acelerado, o sujeito vai bater com as caçuletas. Então ele morre mais cedo. O atleta domingueiro morre mais cedo, o atleta costumeiro, já praticante de ponta, atleta de ponta, também morre mais cedo. E quais pessoas ociosas que morrem mais cedo? Aquelas que exageram na quantidade de comidas e alimentos que elas deveriam ingerir. Por exemplo, uma pessoa gosta de doce, bolo, doce, pudim, tudo que é doce, bala, sorvete, milkshake, tudo. Você vem aqui para este planeta com uma quantidade X de alimento daquela qualidade ali para ingerir. Se você ultrapassa, você vai morrer. Porque você vai começar a dever a espiritualidade. Você tem. Vamos dar um exemplo. Isso é só um exemplo. A quantidade de 1 tonelada de doce que você pode consumir durante a sua vida. Tá lá, 1 tonelada. O sujeito que come doce desde criancinha, quando ele chega nos 20 anos, ele só come doce. Ele come um salgadinho aqui, uma bolachinha de sal ali, outra coisa salgada e tome doce. Tome doce. Quando ele chega nos 20 anos, ele vai ter diabetes, porque ele já começou a dever a espiritualidade, já passou aquela 1 tonelada. A tonelada é um exemplo, pode ser mais, pode ser menos. Já passou aquela quantidade daquele alimento chamado açúcar que ele deveria consumir. Então ele já começou a dever. Mas ele não está satisfeito. O médico manda ele parar porque isso vai provocar alguns problemas nele, mas ele não quer nem saber. Então ele continua comendo doce. Daí ele começa a dever mais. Ele já estava devendo. Ele começa a dever mais. Daí o que acontece? Ele está devendo, ele tem que pagar. Ele paga na outra encarnação ou nessa. A maioria paga nessa. Então ele está devendo
um dedo, por exemplo. Passou um dedo aí, você vai ter que cortar um dedo fora. O cara tá com diabetes, corta um dedo, continua comendo doce. Olha, agora passou demais do limite. Tá devendo uma perna. Tome uma perna fora. Ó, você consumiu muito doce, você está consumindo ainda, você tinha que ter parado. Não, mas tome doce, sorvete, goiabada e vai doce. O que acontece? Fica cego. E tome doce, eu quero doce, eu não vivo sem doce. Já o saldo já está mais que negativo. O saldo que era positivo dele já está, o que era para ser positivo está o mesmo valor negativo. É o que ele tem? Tome a vida dele embora. E lá se vai ele devendo. Ele não pagou, né? Ele está devendo. O que acontece? Alguns vão para o Vale dos Suicidas, outros vão para o Vale não sei do que, e daí fica lá. Quando reencarna com diabetes. Já com diabetes, já tem que tomar insulina desde criancinha. Isso é com outros alimentos também. Isso funciona com outros alimentos. Você abusa do leite, por exemplo. Começa a ganhar intolerância à lactose. Essa intolerância já vira alergia. Já começa. Se você continuar abusando, ele começa a dar problemas no corpo, no estômago, no intestino. Continua tomando leite, consumindo produtos derivados do leite, queijo e mussarela, essas coisas feitas com leite. Acontece, dá problema. Até que o problema chega num limite grave que o sujeito não pode mais passar perto de nada que tenha leite e derivado. Se ele continua abusando, morre. Tem um amigo meu que diz que nós todos, segundo a Bíblia, eu não sou muito. Eu até tenho Bíblia, mas eu não li. Eu acho que eu li uma vez a Bíblia inteira na minha vida. Uma Bíblia aqui. Essa eu ganhei dos Testemunhas de Jeová. Muito bons. Eu gosto muito dos Testemunhos de Jeová. Eu moro em apartamento, eles nunca batem na minha porta. Mas eu mesmo fui no Salão do Reino conversar com eles e estudar a Bíblia. Eu li a Bíblia uma vez, eu tenho certeza, uma vez inteira, de Gênesis a Apocalipse. Mas eu não lembro disso. Um amigo meu que é católico, ele disse que nós, todos seres humanos, fomos preparados para chegar aqui no planeta Terra. Os católicos acreditam que nós vivemos apenas uma vida. E esse meu amigo, ele disse que nós fomos preparados para viver 120 anos, todos, sem exceção, 120 anos. Só que com a corrupção eu não falo apenas de corrupção política, corrupção contrariar a lei dos homens, mas contrariar a lei da natureza, que é ingerir álcool em excesso, porque pessoas que tomam álcool, uma latinha de cerveja por dia, não faz mal. Uma taça de vinho por dia, na hora do almoço, não faz mal, faz até bem. Jesus, ele transformou a água em vinho numa festa. Então o vinho não faz mal, ele faz bem. Vinho é vida. Só que se você passa daquela quantidade limite, você tem a quantidade limite. Pessoal, os médicos orientam que você tome uma taça de vinho por dia, na hora do almoço. E daí você vai e toma 3 garrafas de vinho por dia.
antes de chegar nesses 120 anos, com certeza, se você toma 3 garrafas de vinho, eu não sou bom em matemática, mas a conta não vai fechar nos 120 anos, né? Vai fechar bem antes, né? Então você, alcoólatra, vai bater as botas ou comer grama pela raiz muito mais cedo. Então é isso. Eu acho que deu para entender o que eu quis dizer, mas ou talvez não deu para entender nada. Você não está entendendo nada. Eu vou colocar aqui na legenda do vídeo só para espíritas, mas com certeza muitos espíritas não vão concordar, umbandistas não vão concordar, médicos não vão concordar. E muitos médicos vão concordar e vão assinar embaixo, vão falar realmente você não pode exagerar no açúcar, não pode exagerar na gordura, não pode exagerar no álcool, vão assinar embaixo junto comigo. E outros vão meter o pau e dizer que tudo o que eu falei aqui é bobagem, principalmente quando o sujeito for extremista religioso ou extremista de alguma coisa. E quando a gente é extremista, o que causa? Estresse. Quando nós vivemos no extremo de qualquer coisa, causa estresse. E daí, meu amigo extremista, lamento muito, você que é hater, você que vive a vida hater, estilo hater de viver, lamento, mas você vai morrer muito mais cedo do que as pessoas que estão em paz com a vida. É isso aí. Paz e amor para todos. Fé, amor, esperança, força, razão, decisão sempre. Fiquem em paz.